hoje continuamos a olhar a Bíblia, neste segundo programa, olhando como a Bíblia muitas vezes foi utilizada e ensinada para determinados fins. Muitos textos, evidentemente, podem ser adaptados de forma enviesada. O que é que isso quer dizer? Para defender aquilo que nos dá jeito ideologicamente. Por exemplo, antigamente havia escravatura e era um tempo em que a Bíblia era usada por alguns para justificar religiosamente a escravatura que existia. E baseavam-se em quê? Bom, há um texto na Bíblia sobre Noé, em que ele condena o seu filho Cam e os seus descendentes à escravidão. Esse texto foi usado para dizer que, no fundo, toda a população que deles veio devia ser escrava, porque era o que estava na Bíblia. Ora, é claro que esta leitura é uma heresia. É uma heresia. Porquê que é uma heresia? Porque não tem em conta o conjunto da palavra. O que é que nós lemos em Êxodo? Revelando que Deus liberta o seu povo da escravatura do Egito e faz com eles uma aliança. Então, esta biblioteca diversificada, a Bíblia, tem sido usada para apoiar os que defendem, por exemplo, a pena de morte. Felizmente, em Portugal, não há pena de morte. Mas não podemos esquecer o famoso mandamento: não matarás. Em muitas passagens, as mulheres são colocadas numa posição subalterna e de submissão. Era a forma patriarcal das tribos de cultura semita. Mas será isso válido entre nós? Será possível esquecer a forma como o próprio Jesus, eu diria muito à frente do seu tempo, deu valor e trata com a mulher samaritana, uma estrangeira, uma mulher e estrangeira, a mulher pecadora, com Marta e com Maria. Enfim, a Bíblia é também, portanto, um objeto que pode ser utilizado para o que os seres humanos têm de melhor e têm de pior, para apoiar e para se opor ao poder político dominante, por exemplo. Mas se nós lermos com atenção, Deus é muitas vezes retratado como aquele que escolhe o que é fraco, o humilde, para confrontar o poderoso. Exemplos clássicos. Moisés era gago. Era gago. Tinha, portanto, uma deficiência na sua fala. E Deus não deixou de o escolher para libertar o seu povo. Samuel, quando foi chamado, era apenas um menino. E Deus escolheu para realmente ser um grande profeta. E ainda todos conhecemos a história de David enfrentando Golias. Não é? O mais pequeno, o mais fraco, sai vencedor porque realmente Deus o ajuda. Muitas leis modernas têm as suas raízes também em ensinos bíblicos. Por exemplo, os juízes são instruídos a não aceitar subornos, Deuteronômio 16, 19, devendo ser imparciais, tanto para os naturais de Israel como para os estrangeiros, imagine-se. Levítico 24, 22, imparciais, quer para os ricos, quer para os pobres, Deuteronômio 1, 16, 17, Êxodo 23, 2, 6. Todos devem ter direito a um julgamento justo e a uma punição justa, ou seja, não excessiva. Poderia citar os textos, mas não quero ser enfadonho. Mas os mais vulneráveis da sociedade patriarcal são os escolhidos para terem uma proteção especial de Deus. As crianças, as mulheres e os estrangeiros. Veja-se, por exemplo, o Salmo 72, 2, 4. O fundamento filosófico dos direitos humanos está nos ensinos bíblicos. Os profetas da Bíblia hebraica advertiram repetidamente acerca da prática da justiça, da caridade, da responsabilidade social. Há mais de, imaginem, 2000 versículos na Bíblia que tratam das questões da justiça, das relações entre ricos e pobres, da exploração e da opressão. No judaísmo, evidentemente, praticava-se a caridade, mas era, digamos assim, tendia para ser para o seu próprio povo. Mas para os cristãos,
as práticas bíblicas de alimentar e vestir os pobres, de visitar os doentes, de sustentar as viúvas e as crianças órfãs tiveram um grande impacto, sem olhar só para dentro, sem ser só os domésticos da fé, embora começando por esses. E a influência da Bíblia para o ensino foi então absolutamente fundamental e extraordinária para os crentes, especialmente nas sociedades ocidentais. Durante séculos, na Europa, todas as escolas eram religiosas e usavam os livros da Bíblia. Os reformadores, protestantes, queriam que todos os membros da Igreja, é importante sublinhar o todos os membros da Igreja pudessem ler a Bíblia. A educação obrigatória para meninos e meninas foi introduzida. As traduções da Bíblia em línguas locais levaram ao desenvolvimento da literatura das várias nações. Mas no fim de tudo, e para concluir, o mais importante, Deus continua hoje a revelar-se através desta biblioteca tremenda e transformadora que traz luz sobre o melhor e o pior dos seres humanos. À luz do critério bíblico, os testemunhos de fé sobre Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo, o Verbo feito carne por nós e para nossa salvação. Mas os livros que compõem esta extraordinária coleção chamada Bíblia traz luz sobre Jesus, o Cristo, palavra viva da salvação. Por isso Lutero escreveu, ainda em latim, mas eu vou dizer apenas em português, 5 somentes. Só a Bíblia é a norma para a fé é a resposta à graça de Deus em Jesus Cristo. Só em Deus então seja dada toda a honra e glória. E nós, protestantes, e neste caso metodistas, agradecemos a Deus pelos muitos testemunhos de fé inspirados pelo Espírito Santo e relatados na Bíblia. Amém.